Olha como o Flamengo deixou o treinador do Juventude e vamos conferir o que foi que ele falou sobre o nosso Flamengo depois dessa goleada que o Flamengo aplicou para cima do time dele, para cima do Juventude. Ele falou aqui do Flamengo. Nós vamos conferir agora. Só que antes, rapaziada, bem rapidão, vamos chegando, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @almeidafla81. Link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que tá aí no canto superior da sua telinha, beleza? Me segue também nas minhas outras redes sociais, link de todas elas também aqui embaixo. Então vamos conferir o que foi o que o Fábio Matias, treinador do Juventude, falou do nosso Flamengo depois dessa goleada que o Flamengo aplicou para cima do time dele. 6-0. O mais engraçado é que aqui na descrição, ó, da coletiva, da entrevista coletiva do Juventude, eles não colocaram 6 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Deixaram aqui, deixaram só Flamengo versus Juventude. Vamos lá o que foi que ele falou sobre o nosso Flamengo. Créditos lá do canal Juventude Oficial. Vamos lá. Terceiro jogo, jogo ruim, jogo péssimo, jogo que nós temos que olhar e ver as coisas que não aconteceram, por que não aconteceram, e isso a gente passou para os jogadores na parte final do jogo ali. E não dá muito tempo para a gente poder ficar lamentando, que a gente já tem um jogo decisivo no domingo contra a equipe do Mirassol, que é um jogo importante, que são equipes, teoricamente, que estão mais próximos do nosso embate, do nosso nível na nossa disputa. Então, basicamente isso. E vai haver, lógico, tem que ter as questões de cobrança, tudo, mas a responsabilidade maior, ela acaba sendo minha, que estou à frente do processo. Então, isso eu deixo bem claro também para todos, essa responsabilidade que ela acaba sendo minha. Ele já está pensando no jogo contra o Mirassol, lembrando que o Mirassol simplesmente aplicou 4-1 para cima do Grêmio. Derrubou o Grêmio de 4, aplicou 4-1 para cima do Grêmio, a equipe do Mirassol, que ele falou que é a equipe que está na faixa aí do Juventude, né? Mesmo nível. É arriscado tomar também uma goleada do Mirassol. Em relação sobre o jogo, qual era essa ideia inicial? O que deu errado? E outra situação, por que não teve mudança no intervalo da partida? O início do jogo prejudicou muito o Juventude hoje? Prejudicou muito, muito mesmo. Você não pode, no jogo desse de nível contra o Flamengo, você tomar em 10 minutos 3 gols e 2 gols de bola parada, em ações que a gente não vinha tomando gol, a gente não vinha tomando gol de bola parada já há algum tempo. Automaticamente no intervalo do jogo a gente faz uma mudança, a gente coloca um zagueiro com perna mais rápida, com mais velocidade, para fazer movimentos de cobertura e para mapear melhor a área dentro da situação que a gente teve dentro do jogo. Automaticamente nós tivemos uma situação que nós tivemos que fazer uma troca, que o Babi pediu para sair por uma situação de uma pancada que tomou dentro do primeiro tempo, e aí nós tentamos ajustar pelo menos o corredor lá direito depois, com relação ao N, para ter um pouco mais, para reter um pouco bola nas saídas ali de jogo. Estruturalmente poderíamos ter ido para uma linha mais baixa de 5, mas isso automaticamente nos chamaria mais ainda a equipe do Flamengo. Tentamos bater um pouco mais o bloco e a gente não conseguiu, e depois tivemos que fazer mais 2 trocas ali, eventuais, uma por uma questão de pedido do atleta, que depois nós temos que avaliar qual que é a real condição no Mandaca, e uma outra situação ali também que acaba sendo parte dentro do jogo ali, circunstancial, que a gente acaba tendo que fazer as trocas. Então a gente acabou fazendo 2 trocas por pedido dos jogadores. Isso também atrapalhou um pouco também a questão da modelagem do jogo, para tentar sustentar um placar que não fosse elástico. A partir do momento que você tem um placar de 3-0, automaticamente você tem 2 hipóteses: ou você fecha, ou você se organiza, e foi o que a gente tentou fazer, dentro das nossas condições e possibilidades, e não deu certo, ou você tenta buscar o gol. E não era esse o objetivo mesmo, buscar o gol, pelo início ruim de jogo que a gente teve. Professor, boa noite, Eduardo Alves, do portal da TV Esportes. Segunda partida fora de casa para o Juventude no Brasileiro, segunda derrota. Você enxerga de padrão nessas 2 partidas que você acha que pode ser corrigido para a temporada?
E há pouco você falou sobre essa postura, mesmo com o Juventude sendo superado por uma grande vantagem de gols, de manter o time à frente, não recuar, como você bem disse, para não chamar o adversário. Isso é uma coisa que você tem como o estilo seu, ou foi para essa partida específica? Não, uma questão acho que fundamental mesmo, e automaticamente o Flamengo nos empurrou para trás. Isso é uma hipótese que a gente tentou inicialmente os 10 primeiros minutos sustentar, os 10 primeiros minutos a gente não sofreu. A partir do primeiro gol, a gente perdeu nossa concentração, a gente perdeu nossa energia, e isso não pode acontecer. É uma coisa que a gente sempre preza, nosso time tem que estar no 100%. O dia que a gente não jogar no 100%, nós temos a condição de acontecer o que aconteceu no jogo de hoje. E isso nós temos que cobrar os jogadores em relação a isso, mas principalmente eu também, de manter essa energia alta, pela decisão que nós temos no jogo de domingo contra o Mirassol. Aliás, todos os jogos são decisivos, não tem jogos fáceis. E a gente precisa buscar um comportamento melhor fora de casa. E isso a gente vem pregando bastante. O comportamento que a gente tem hoje dentro do Jacone, fora de casa, a gente tem dificuldade. E isso dentro de uma competição dessa, como o Campeonato Brasileiro, faz muita diferença, pelas questões de pontuação principalmente. Sabe que esses 2 jogos fora de casa foram contra o Botafogo e o Flamengo, né? Fala aí de estudar algo novo, que até tem de pensamento. É realmente essa postura um pouco mais defensiva ou seguir com essa característica ofensiva, Fábio? A característica nossa dentro de casa nós não podemos mudar, é algo que tem dado certo. A equipe nossa ela tem feito isso dentro de casa com maestria. Até o presente momento a gente teve só vitórias dentro de casa. Eu acho que a grande situação nossa hoje que a gente tem que avaliar é a questão nossa de postura fora. Nossa postura fora de casa ela não sendo condizente com aquilo que a gente quer. E isso, como eu falei para você, nós temos que buscar solução dentro do nosso processo para entender isso, para fazer isso ser melhor, para que não aconteça o que aconteceu hoje, que é um resultado muito elástico, um resultado que foge um pouco do nosso controle também, e que a gente não esperava ter um resultado tão assim. Perder até para o Flamengo, tudo bem, pode até ser, um clube, hoje Flamengo e Botafogo, que estão num patamar acima nosso, mas a forma com que foi no jogo nos incomoda muito, e isso não podemos nos acomodar em relação a isso. Acho que é um ponto fundamental, como eu falo anteriormente, a responsabilidade maior é minha, que estou ali ao beiro do campo, e eu fiquei até o final do jogo ali junto com a equipe o tempo inteiro, ali mexendo, falando, gesticulando, porque essa energia ela tem que partir de mim, né? Agora a gente também precisa ter também essa questão da nossa postura ela ser melhor quando joga fora da nossa casa. Até em relação a isso, né? Agora, para a sequência do campeonato, acho que esse resultado hoje pode afetar como trabalhar para não afetar esse resultado. A gente vê, contigo, né, bons números desde a reta final do ano passado, esse início com vitórias dentro de casa. O ano passado acho que também teve um dos jogos aí, acho que contra o Botafogo, né, fora, né, que teve um resultado também bem adverso, acho que foi 5-1 para o Botafogo, ainda na época era o Roger o treinador. Então isso a gente tem que manter o foco, tem que manter a cabeça no lugar, temos que trabalhar, a gente vem de bons resultados dentro do clube, vem de um percentual grande, mérito da equipe do Flamengo, que jogou muito melhor que a nossa equipe, e desmérito nosso. E, de novo, nós temos que ter a cabeça no lugar, porque o campeonato é longo, a sequência de jogos é longa, para que a gente consiga, no domingo, recuperar esses pontos que nós não estamos buscando fora de casa, para que a gente consiga depois ter mais um período de treino, e essa é aquela semana que a gente fala de 3 jogos consecutivos, que são jogos difíceis. Todos os jogos para nós vão ser difíceis dentro da competição. Não é que o Flamengo jogou melhor. O Flamengo jogou muito melhor e vocês não jogaram nada. O Flamengo, na verdade, não deixou vocês jogarem, cara. É simples assim, o Flamengo não deixou. Eu assisti a coletiva da vitória deles contra, não sei se foi contra o Fortaleza, eu não lembro contra o Vitória, eu não lembro com quem foi. E eles estão com 6 pontos, se eu não me engano. Eles começaram o início do Brasileirão muito bem, então ele estava confiante. Não, vou fora de casa, jogo contra o Flamengo, a gente está confiante, vamos manter a postura para vencer lá também. Professor, mais uma vez, você disse bem, uma semana de 3 jogos, é pouco espaço entre essas partidas, você falou já que reconhece ainda esse desmérito, mas você acha que também um pouco desse desempenho passa por essa exigência física muito alta que o calendário brasileiro exige de vocês? Não, da nossa parte não, essa semana nós estamos tendo os 3 jogos, nós estamos nessa competição única aqui, acredito muito na parte do nosso comportamental do jogo. Acho que o início do jogo nosso, a partir do momento que você toma 3 gols em 10 minutos, isso aí automaticamente, isso me incomoda demais, incomoda como treinador, incomoda torcedor, e eu peço até desculpa em relação ao torcedor pela situação hoje que aconteceu, que uma situação não é comum, e não pode ser comum dentro do Juventude isso, e isso nós vamos lutar para que isso não seja, mas, como eu falo, incomoda demais porque você tomar 3 gols e automaticamente depois você ainda continuar ainda dentro do jogo, ainda não tendo a energia necessária, que o time do Juventude tem, e isso a gente sabe que essa equipe tem essa energia, essa equipe tem isso, a gente tem um bom trabalho, tem um bom vestiário também, mas isso não pode acontecer da forma que aconteceu hoje.
Então isso também é parte, como eu falo de novo, a responsabilidade maior é minha que estou aqui à frente, tá? Dentro do processo, mas automaticamente a gente precisa também ter uma energia no domingo muito grande para que a gente consiga fazer um bom resultado contra o Mirassol e esquecer o jogo de hoje. Apaga o jogo de hoje, segue e vamos embora, seguimos o trabalho. Eu não sei onde vai ser esse jogo do Juventude com o Mirassol. Não sei se vai ser na casa deles ou na casa do Mirassol, aqui no interior de São Paulo. Mas, irmão, ele tá falando, e vamos lá pra gente ter um resultado bom contra o Mirassol. Olha, falei, o Mirassol ganhou de 4-1 do Grêmio. Olha lá, Juventude. Até sobre a escolha, Fábio, hoje do Davi entrando, o Babi também recebendo oportunidade, ele fez gol recentemente. Pouco sobre o que foi feito no início do jogo. O Davi vem trabalhando, o Davi vem sendo sequência, o Davi vem sendo adaptado em relação a número 5. O Davi é um atleta jovem, um atleta que o clube acredita, nós acreditamos também muito dele. Não passa por ele a situação, tanto que foi um atleta que se esforçou o jogo inteiro, um atleta que teve atitude, teve postura, que a gente espera de um atleta de nível de Série A do brasileiro. O Davi teve isso dentro do jogo. Com relação ao Babi, uma alteração normal, o Gilberto ainda está fora, o Babi vem de um outro jogo, o Talhari a gente teve que fazer um processo por causa do tornozelo dele em relação a uma pancada, um trauma que teve dentro de treino na semana passada, ele jogou no jogo contra o Ceará meio que no limite e a gente teve que poupar, e aí a partir disso o Gilberto retornando, segundo tempo entrou o Pita, o Gilberto, como eu falei, nós tivemos hoje duas trocas, duas substituições que foram, teoricamente, para serem avaliadas como lesões ou não, né, dentro do processo nosso, que foi uma do Babi, que na realidade foi mais uma pancada que ele tomou, e uma do Mandaca também dentro do jogo, que a gente acabou tendo que fazer. Então dessas 5 alterações que a gente fez, 2 alterações foram relacionadas a essa questão aí de traumas, de situações que ocorreram dentro do jogo, e nós somos obrigados a fazer. Essa foi a coletiva aí do treinador como olha como a cara dele de assustado. Olha como o Flamengo deixou a cara do Fábio Matias, treinador do Juventude. Cara, tem essa, né, cara? O Flamengo jogou muito melhor. Só o Flamengo jogou, né? Só o Flamengo jogou. Esse é o Flamengo, irmão. Esse é o Flamengo que a gente estava esperando. Lógico, com o Felipe Luiz, esse Flamengo já jogou muita bola, jogamos muito bem a final contra o Atlético Mineiro, principalmente lá na casa deles, no Galinheiro, lá onde nós fomos campeões, né? Teve outras partidas muito boas do Flamengo. E só que essa contra o Juventude, para mim, foi a melhor partida do Flamengo com o Felipe Luiz no comando. Porque é inacreditável. Desde o primeiro minuto do primeiro tempo até o último segundo do segundo tempo, o Flamengo não parou de pressionar o Juventude. Não parou de ir para cima do Juventude. Inacreditável, irmão. É inacreditável o que esse Flamengo jogou na noite desta última quarta-feira. Coisa de maluco. Coisa de maluco. E para colocar cereja ali no bolo, lá em cima do bolo, para finalizar lindamente, aí o Felipe Luiz coloca o Pedro e o Pedro faz os últimos 2 gols da partida. 6-0. Cara, e um golaço também do Arrascaeta, um gol, uma pintura, e um outro golaço também de Cabai, uma cavadinha aí do Plata, Gonzalo Plata aqui, cara. Enfim, né, tivemos gols do Danilo, tivemos gols também do Eric Pulgar. Flamengo foi muito superior. Flamengo, cara, esse time, hoje o time do Flamengo é como eu postei um Rios lá no meu Instagram, no @meidafla81, né? Analisando o primeiro tempo. Foi como uma sinfonia do Beethoven, a 5ª sinfonia do Beethoven, só ao ritmo de Beethoven que o Flamengo jogou essa partida. É inacreditável, é inacreditável. Comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações.